Entre Nós. Apoio Inspire Ambientes, móveis e decorações. Seunc Hospital do Câncer, a saúde em constante evolução. Neuza Miller, astróloga e taróloga, entenda e transforme sua vida. E Luiz Charles Quiropraxia, alinhe o corpo, renove a vida. Oi, gente, tudo bem? Ótima sexta-feira para você que acompanha a programação da KTV. A partir de agora, estamos juntos na próxima 1 hora com muito conteúdo de qualidade nesta sexta que é diferente. Sexta-feira é feriado, sexta-feira santa, um dia de bastante reflexão, dia que talvez muita gente não esteja assistindo a gente, as pessoas que assistem durante a semana, porque é um dia de penitência, ninguém ouve rádio, ninguém assiste TV, mas se você estiver nos acompanhando também, de alguma forma já entendeu aí, colocou em prática as suas questões com a quaresma e tudo mais, está nos assistindo ou está vendo isso depois, né, que a gente também tem essa oportunidade de acompanhar o programa nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, depois que a exibição acontece. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente preparou um programa bem gostoso para você, que vai passar essa sexta-feira junto com a gente. Muita gente já foi na igreja, muita gente já foi na Via Sacra e hoje também é um dia especial para os cristãos que aguardam a tradicional apresentação da Via Sacra no bairro São Cristóvão. Pessoal que faz um teatro espetacular, a gente vai conversar com os organizadores, a gente vai ver imagens de bastidores, de tudo que o pessoal está trabalhando há bastante tempo para levar até você aí de casa uma programação especial e diferente para terminar essa sexta-feira santa e também, claro, a gente fala da programação dos próximos dias. Falando nisso, o Padre Luiz deixa uma mensagem para a gente de reflexão mesmo para esta sexta-feira, para todo esse período que a gente passou de quaresma e também a chegada da Páscoa no próximo domingo. Falando em domingo, é um dia em que muitas pessoas aproveitam a oportunidade para reunir a família, para fazer aquele almoço de Páscoa. Você que tem a chance de ter a família reunida, você que recebe amigos, familiares, enfim, para fazer esse domingo diferente da ressurreição de Cristo, a gente vai ter algumas ideias de cardápio, enfim, que a sua mesa possa ficar mais bonita, tanto com alimentos salgados quanto doces, já que a galera aproveita para, sei lá, é a última oportunidade, já que ficou muito tempo com algumas restrições por conta da quaresma, aproveita para tirar aí a barriga da miséria, digamos assim. Enfim, e também vamos falar sobre crenças limitantes. A Michele Ferrari estará junto com a gente, eu conversei com ela numa reportagem muito bonita, muito interessante e também que traz várias percepções para você aí de casa que talvez esteja pensando que a vida está um pouco bloqueada, não vai para frente, você não sai do lugar. Quem sabe algumas crenças limitantes que colocaram aí na sua vida, lá quando você era pequeno, você ouviu de alguma forma e aí impacta no que você tem vivido na vida adulta. Então não perde, o programa está recheado, bora lá, até às 6, esteja entre nós. Olha, hoje é um dia muito esperado para os cristãos, Sexta-feira Santa. Como eu comentei, muita gente já foi na igreja, muita gente já participou de vigílias aí, adorações, a celebração. Na verdade, hoje não tem celebração, mas é um dia diferente, né? Com a Via Sacra agora à tarde, mas à noite tem programação especial, principalmente para o pessoal ali da região do São Cristóvão, que é o teatro tradicional. O Everton já está aqui, como é que você vai, meu amigo? Tudo bem, Tudo Murilo? bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Obrigado por vir aqui. Imagina a correria que vocês estão aí no meio dessa organização, né? Porque tem trabalho pela frente com muitos voluntários, muitos jovens da comunidade, porque esse teatro da Via Sacra, essa encenação é tradicional e tem muita gente já esperando, né, Everton? Muita gente esperando já, ele ficou algum tempo sem acontecer, mas é um dos mais tradicionais aqui de Cascavel e, de novo, estamos aqui na luta para mostrar tudo que Jesus sofreu no Alto do Madeiro. Como que funciona a organização de vocês? Eu sei que são muitos jovens, são só jovens, quem que participa desse teatro? De forma direta, nos ensaios e na montagem do cenário, são só jovens, né? Hoje que assumiram que é a comunidade Tabor. E aí nós temos, por trás disso, aqueles que venderam rifas, aqueles que nos ajudaram, toda a paróquia São Cristóvão. Então tem muitos movimentos, Lareira, Damasco, as pastorais,
todas envolvidas. Mas nos ensaios é mais a comunidade Tabor mesmo que está à frente. Nesses últimos dias, inclusive, quem passou ali pela Avenida Brasil, em frente à comunidade São Cristóvão, na região, claro, do bairro São Cristóvão, já via movimentação, alguns andaimes ali, porque tem toda a produção dos cenários também, né? Esse ano a gente começou a fazer o cenário, a montar o cenário com isopor. Então, fazer o isopor e pintando ele, que vai dar um destaque bem legal. Nos próximos anos queremos subir mais ainda, então cada ano vai melhorando e estamos todas as noites lá, até madrugada, os meninos montando o cenário. Ontem foi longe e vai ser assim até a sexta-feira. Olha, aí a gente tem até algumas imagens, pessoal trabalhando aí o isopor que o Everton comentou, porque olha quanta gente, né, nesses preparativos para deixar tudo pronto, logo mais, né, a partir das 7h30 da noite. Se você já está se organizando para acompanhar esse teatro, a minha dica do Everton, o Everton vai concordar comigo, leve sua cadeirinha, terminou o programa às 6 horas, você já vai logo, porque isso que eu ia falar, a expectativa de público é surpreendente, né? 4 a 5 mil pessoas, então já estamos quase na hora de você pegar a tua cadeira e já ir para lá, para pegar um bom lugar, sentar de maneira confortável, não esquece a cadeira. Algumas pessoas esquecem a cadeira, aí nós temos que pedir para sentar um pouco mais afastado, porque senão você fica na frente de quem tem cadeira. Leva a sua cadeira e você vai ter um ambiente gostoso lá, bem familiar e de muita reflexão. Quanto tempo esse espetáculo 1h10, aproximadamente 1h10. Esse ano contado através de Pedro e Paulo, as colunas da igreja. Então Pedro e Paulo estão na prisão e irão contar o que eles viveram. Nós teremos esse ano o caminho de Damasco, Paulo que cai do cavalo, Paulo que tem um encontro com o Senhor, Ananias que batiza ele. Nós teremos também Pedro falando daquele momento emocionante de Jesus com a samaritana. Então vai ser um momento muito bonito, iremos fazer uma reflexão naquele momento. Aquela mulher que era triste, deprimida, se encontra com Jesus e muda o rumo da vida dela. Então vai ter essas cenas aí que são um spoiler já, né, que são diferentes do ano passado. E depois toda a Via Crucis, tudo aquilo que Jesus sofreu. Como que é para vocês? Quanto tempo antes vocês começam a preparação, a escolha do elenco, são os voluntários, o pessoal vai fazendo uns testes? Eu sei que o Michel, né? Michel, que é Jesus, ele já é Jesus há alguns anos que ele teve um chamado, daqui a pouco a gente até vai falar sobre ele mandou uma mensagem aqui para nós, mas são muitos personagens, né? São muitos personagens, são mais de 100, 130 que participam junto com o povo também. A gente acha que o povo não faz nada, o povo tem que fazer sim. Não, a participação Os gritos do povo é ao vivo, então solta Barrabás, crucifica, é tudo ao vivo. Então são 130 pessoas, a gente hoje aproveita algumas vozes, então a gente já não começa a gravar tão cedo. Antes demorava 6 meses para gravar todas as vozes. Depois que você grava as vozes, você encontra um personagem que se encaixa nessa voz. Porque nem sempre a pessoa que grava a voz é a mesma pessoa que vai apresentar. Talvez ela é um pouco tímida, ela não consegue. Então, a gente encaixa a voz com o personagem e aí começam os ensaios. Ó, a gente está vendo imagens do ano passado aí, que a hora que eu vi, eu achei um espetáculo. Daqui a pouco eu estarei lá, inclusive, eu vou sair quase que direto aqui do programa. Porque assim, Everton, você falou aí sobre a gravação, talvez seja a quebra de expectativa de algumas pessoas que não saibam, mas as falas, elas são dos próprios atores, mas elas são feitas gravadas até para apresentar uma qualidade pro melhor. A gente trabalha a voz, os meninos mexem lá um pouquinho e tal, tudo mais, para ficar bem perfeito mesmo, para dar qualidade, né? A gente tem questão aí de microfone que pode falhar, pode acontecer algum contratempo. Desse jeito, não. Né? A gente deixa tudo certinho, os meninos sabem a hora de entrar certinho. E por isso que quando você vai lá, você vai estar daqui a pouco lá, você nem vai perceber que é gravado. Porque todos os personagens fazem de tudo para gravar o seu papel, as suas falas e falar certinho de acordo com a gravação. E daí você falou dessa novidade, né, desse ano, né? Cada ano vocês buscam encontrar alguma forma, porque talvez, quem foi ano passado já assistiu, eu já fui ano passado, é bonito, não vou esse ano não. Não, vá porque tem coisas diferentes. Assim que vocês vão pensando, estudando... Tem coisa diferente. A gente já contou, por exemplo, Maria contando a história de como ela viveu, como foi todo o processo de ver Jesus na cruz. Nós já tivemos Pedro na prisão contando. Então, esse ano, Paulo vai estar falando com Pedro. Então, contando a visão dele, o que ele passou, né, o encontro em Damasco. E depois Pedro contando também um pouco daquilo que ele viveu com Jesus, a negação, tudo aquilo.
e aí nós entramos depois na história. Então a gente sempre dá um toque diferente, né? Já estamos pensando também para o ano que vem o que vamos fazer, já conversamos aqui em off, talvez a música ser ao vivo. Então isso é muito legal, você parar a Via Sacra no meio e aquela música sendo tocada ao vivo e tocar as pessoas, né? Não é só uma apresentação. As pessoas têm que sair de lá um pouco mexidas. A gente sempre diz que na Via Sacra a gente não pode ter dó de Jesus. O que a gente tem que olhar é dizer, poxa, foi por mim, eu preciso fazer com que vale a pena. Né? Foi por nós que ele morreu no alto do madeiro. Então a gente tem que fazer valer a pena toda a dor, todo o sangue que ele derramou. A gente estava conversando aqui antes de começar, eu cheguei em Cascavel em 2018, então eu não conhecia o movimento antes, porque é uma Via Sacra, uma encenação tradicional da comunidade do bairro Santa Cruz, da paróquia Santa Cruz. Teve, há muitos anos, teve um hiato ali, ficou um tempo sem, e agora retomou com força total. Então, há muitos anos a comunidade já espera ali. A década de 70 para 80, ali, final da década de 70, ela começou a ser apresentada. Mais longe, 79, se eu não me engano, ela começou a ser apresentada. Que legal, por um grupo de jovens JUSC, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80, foi até 2002, 2003, e aí nós temos sempre uma aflição com a Via Sacra, que é a chuva, toda vez. Isso é fato. E eles pararam por causa disso, porque tinham gastado todo o investimento naquela época. Isso lá em 2002, 2003. Eu não lembro exatamente qual desses 2 anos que parou. Deu uma chuva forte, tempestade, logo depois da tarde e acabou. E aí eles pararam. E aí nós retomamos ali em 2008, 2009, mas aí paramos de novo. E aí depois o padre nos instigou. Vamos voltar? Vamos. Então já é o 3º ou 4º ano que a gente já está de volta, consecutivo, e queremos fazer de novo. A gente fica na aflição? Fica. Com a chuva? Fica todos os anos, mas isso também aumenta a nossa fé, né? A gente começa a rezar mais e, graças a Deus, vai dar tudo certo e daqui a pouco estaremos lá. E é legal também da gente falar que tem muito, a gente viu as imagens aí, tem muito investimento, tem muito cenário, figurino. Para que isso tire do papel, você falou rapidamente, mas das últimas semanas eu que frequento a paróquia de São Cristóvão, vejo o pessoal falando que tinha rifa rolando, né, para quem pudesse ajudar, levantar os recursos para colocar isso no ar mesmo. Né? O povo abraçou, a gente conseguiu vender as rifas valendo um iPhone, a gente vai ter em torno de R$35 mil de custo. Legal. Só que também a gente todo ano você melhora. Então, ano passado, ano retrasado, as roupas foram sendo melhoradas, aproveitadas, reaproveitadas. Então, o custo dela é mais alto, mas todo ano fica. Todo o isopor que nós compramos para montar todas as paredes desse ano vai ficar guardada para o ano que vem. E aí, certeza. Cada ano a gente vai melhorando muito. Falei do Jesus, daqui a pouco eu volto aqui com o Everton para a gente ouvir um pouquinho, né, sobre como tem sido para o intérprete de Jesus, tem uma baita de uma responsabilidade, né, nessa encenação, e a gente está torcendo, ansiosos aí para ver isso no ar. Mas daqui a pouco eu volto então com o Everton para falar mais sobre o Teatro da Via Sacra. Mas antes, eu quero falar sobre um projeto da Patrulha Amiga, que tem sido colocado em prática aí na Rede Municipal de Educação, um programa de prevenção às drogas, e quanto antes a gente vê as crianças aprendendo sobre isso, a gente sabe que é melhor. A igreja é um caminho excelente para a gente dizer não às drogas, e o programa Patrulha Amiga também tem feito parte desse processo para contribuir mais com a comunidade. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Os alunos estavam animados para a aula inaugural da Patrulha Amiga, projeto que trabalha com os estudantes dos 5º anos das escolas públicas de Cascavel. As aulas são dadas por educadores e voluntários da Guarda Municipal. Acontecem diariamente durante o ano letivo, nas unidades de educação, com o objetivo de ensinar às crianças como evitar a violência, resistir às pressões diretas ou indiretas para o consumo de drogas. A gente busca prevenir, trazendo conhecimento sobre o perigo das drogas, né, formas de violências que podem atingir as nossas crianças e como elas, melhor ainda, como elas se prevenir desse tipo de violência, sempre recorrendo a um adulto de confiança, né, seja ele no seu ambiente familiar, um pai, um irmão mais velho, um tio, seja ele no seu ambiente social, dentro de uma igreja ou ainda no seu ambiente escolar. O evento contou com a presença do prefeito e secretários, representantes das forças de segurança e comunidade escolar. Os alunos cantaram e deram um recado importante. A luta contra as drogas, essa é a nossa missão. A luta contra as drogas, essa é a nossa missão. Com conhecimento, essa guerra eu vou vencer. Com conhecimento, essa guerra eu vou vencer.
Desde que começou em 2018, o Patrulha Amiga já atendeu 50 mil alunos aqui de Cascavel, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação. Tudo aquilo que você ensina a criança a se prevenir e a lutar contra as formas de violência no mundo lá fora é válido, contribui e ajuda muito. Levar essa informação às nossas crianças, essa orientação para que não se envolvam com drogas, para que se afastem das drogas e assim vivam uma vida crescendo, uma família constituída, uma vida boa. Os estudantes ainda conheceram de perto as viaturas da PM. Não fazer coisas maus, não fumar, não beber, não comer drogas. É que não pode fumar, nós temos que decidir nosso próprio caminho. A Secretaria de Educação também está chamando 216 profissionais aprovados em concurso público para que assumam os cargos. 127 agentes de apoio, 75 professores, 6 professores de educação infantil, 4 instrutores de informática e 4 secretários escolares. Eles vão nas escolas onde nós temos vagas em aberto, teremos outra chamada depois, mas eles vão nas escolas hoje onde nós temos pagamento de hora extra, eles vão substituir esses profissionais. Que legal, um baita de um projeto, né? Então a gente torce para as crianças absorverem o máximo que puder nessa Patrulha Amiga. Falando em amiga, vou falar com a minha amiga Lu, da Estilo Home Decor, que está sempre à disposição. Hoje é feriado, Lu, está fechado, né? Mas nos próximos dias, amanhã sabadão, enfim, a loja aberta, Estilo Home Decor, em frente ali à Câmara Municipal, no centro de Cascavel, na Rua Pernambuco. Tem dica importante para você que está pensando em decoração. Tá no feriado, assistindo TV, olhando aí para os móveis. Ai, meu Deus, o que eu podia mudar aqui? Quem sabe uma cortina diferente, personalizada, almofadas, persianas, enfim, tudo para deixar a sua casa, o seu lar, o seu espaço favorito mais bonito. Fala aí, Lu. Procurando por cortinas e persianas personalizadas para sua casa, loja ou escritório? A Estilo Home Decor transforma ambientes com soluções exclusivas que vão muito além da decoração há mais de 16 anos. Em cada projeto, a nossa equipe traz conforto, funcionalidade e um olhar cuidadoso para cada detalhe, oferecendo projetos sob medida que valorizam o seu espaço. E é por isso que somos referência de qualidade em Cascavel e região. Se você busca produtos com personalidade e estilo, conte com Estilo Home Decor. Valeu, Lu. Um beijo para toda a equipe, bom descanso e bom retorno nesse sabadão e durante toda a semana. Sigo aqui com o Everton, você que estava acompanhando o programa desde o início. Estávamos falando sobre o Teatro da Via Sacra da Paróquia São Cristóvão, tradicional. Daqui a pouco, a partir das 7h30, chega mais cedo, assista o nosso programa, ou pelo menos termina a entrevista aqui e vá já em direção à Avenida Brasil, ali na Paróquia São Cristóvão, com sua cadeirinha. Isso. Que é importante. Leve a família, com certeza você vai se emocionar. E quem deve se emocionar, né, nesse processo todo é o Michel, que é intérprete de Jesus, né, nesse ano, nesse e nos outros também, né? E a gente pediu, né, para acompanhar um pouquinho a preparação, os ensaios ali da Via Sacra, e pedimos uma mensagem para ele também, porque óbvio que não daria para ele vir aqui, porque imagina a correria que deve estar nesses preparativos para logo mais, e a gente vai ouvir o Michel agora. Roda aí. Bom, a Via Sacra na minha vida mudou ela completamente. Na verdade, o Tavor mudou a minha vida. E aí, ser chamado para fazer Jesus é uma coisa que eu não esperava. Desde a primeira vez que eu fiz em 2013, foi algo assim que me atingiu de uma maneira inexplicável. Eu não sei se eu tenho um pouco de mim que lembra Jesus, porque eu sou pecador, eu sou fraco e fez eu refletir muito no meu coração. Se algum dia eu vou estar à altura, por mais que eu me dedique, assim, de fazer o papel de Jesus. E fazendo novamente em 2023, foi um acaso que o Marquinhos chegou e me chamou, falou de novo, você vai fazer Jesus? Falei, mas como assim? Eu estava um pouco afastado e aí voltando para fazer o papel novamente. E foi uma alegria e ao mesmo tempo me deu bastante medo. Até hoje sinto esse medo, né? De não poder representar, de não saber como fazer o papel de Jesus. E desde os ensaios, assim, a gente vai se preparando, todo o pessoal começa a trabalhar, a se dedicar, desde o primeiro dia, a gente ensaia, o pessoal do som, o pessoal da equipe que está montando, fica aqui até de madrugada muitas vezes, chega aqui, não dorme direito e vem ensaiar. E é uma alegria quando a gente termina todo esse projeto e vê que a gente conseguiu passar
para todas as pessoas que vêm assistir um pouco daquilo que Jesus viveu. Ainda que seja uma coisa simples que a gente faz, mas ao mesmo tempo é uma representação que emociona todo mundo, que emociona quem participa, quem assiste e quem está por trás organizando. E eu queria convidar você, que está aí na sua casa, para vir aqui na Paróquia São Cristóvão, na sexta-feira, a partir das 20 horas. Não esqueça de trazer a sua cadeira e chegar bem cedo para poder pegar lugar. Estaremos lá logo mais. E vale lembrar também, né, Everton, Michel, a gente viu ali as imagens ali do ensaio e tudo mais, até como ator mesmo não tem nem como fugir ali do chicote, da chibatada, de tudo que Jesus, que ele representa Jesus, que Jesus levou, que não chega nem perto, né, a gente não imagina isso. Mas até a gente estava falando em off aqui, querendo ou não, ele até se machuca de alguma forma, Ano passado ficou com muitas marcas em todas as costas. Porque realmente os meninos, eles incorporam muito o personagem, né? Todos. Levam muito a sério Levam mesmo. muito a sério, né? Então, ano passado foi assim. E ele já falou que está esperando. Ele falou que não é para ter dó mesmo, porque é para viver aquilo ali. Viver intensamente, né? E assim como ele, todos os personagens são muito importantes, fazem parte, né, dessa que é uma das histórias mais antigas que a gente tem, né? E eu desejo sucesso, estaremos lá logo mais. Vida longa ao Tabor, toda quinta, né? Toda quinta-feira. Os jovens que se mantêm vivos ali dentro da igreja, essa juventude viva, isso é muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. E o que tiver de novidades aqui fora, né, as temporadas de Páscoa, o programa Espaço Aberto para vocês. Que bom. E fica o convite aí. Daqui a pouquinho estaremos lá na Paróquia São Cristóvão, na Avenida Brasil. Coloca a tua cadeira lá, ambiente confortável, tem as pessoas vendendo lá comida, pipoca, tudo mais. Você vai com certeza ter um grande encontro com Jesus. E São Pedro que ajuda a galera, a comunidade. E tem tantas outras também, né? Às vezes é longe da sua casa, enfim, a gente sabe que tem aqui na cidade, mas se puder, vá lá na Paróquia São Cristóvão que vai ser legal. Obrigado, até a próxima. Obrigado, valeu, abraço. Seguimos aqui com o nosso programa, ainda falando sobre Páscoa, sobre essa Sexta-feira Santa. Bati um papo com o Padre Luiz, que conversou com a gente, né, para a gente refletir, né? Deixou uma mensagem de reflexão nessa sexta-feira para você que acompanha o programa. Eu quero que vocês assistam com bastante carinho agora. Pois é, gente, hoje, Sexta-feira Santa, é um dia muito importante para os cristãos e a gente vem num dia que é completamente diferente, até porque hoje é o único dia que não tem missa na Igreja Católica. Se você chegar nas igrejas, você não vai ver muita decoração, o sacrário geralmente está aberto, porque é a Sexta-feira da Paixão. O Padre Luiz está aqui para conversar com a gente, né, Padre? Primeiro, bem-vindo, obrigado por conversar aqui com o nosso programa. E o pré-Páscoa ali vem de toda uma preparação, desde lá a Quarta-feira de Cinzas. É um dia muito especial, né? Com certeza, Murilo. Hoje, como você disse, todo o contexto litúrgico, ele nos leva a viver este momento forte que é a reflexão sobre a entrega de Jesus por nós. O fato de não termos missa, apesar de recebermos a Eucaristia numa celebração da palavra, que é a ação litúrgica das 15 horas da tarde, nos faz pensar que hoje a igreja celebra o seu Senhor que deu a vida por ela. Nós refletimos que Jesus foi capaz de dar-se a nós até as últimas consequências, que foi a sua morte obediente de cruz. Evidentemente, como você disse, que esse caminho foi preparado por 5 semanas, que são as semanas da Quaresma, começando lá da Quarta-feira de Cinzas. Nós fomos preparando o nosso coração para vivermos este momento e nos fazer uma pergunta. Diante do Senhor, que se ofereceu a nós, que veio a este mundo, encarnou-se, assumiu a nossa realidade, viveu os nossos dilemas, mostrou-nos um caminho de realização e de alegria, o que nós estamos dispostos a fazer por Ele. Então hoje é um dia de refletir as dimensões desmedidas do amor de Deus e ao mesmo tempo também de refletir como está o meu seguimento a Jesus Cristo. E é legal para os cristãos que foram acompanhando todas essas semanas, as semanas da Quaresma, é muito bonito, né? O lava-pés, o Domingo de Ramos, que a gente acabou de ter, é tudo muito especial, muito simbólico, né? Cada etapa que a gente vive nesses últimos 40 dias, né? Com certeza. A Quaresma é um tempo forte, nosso povo sente a força, a densidade espiritual desse tempo.
normalmente as pessoas ficam aí fazendo outros momentos de oração que não comumente fazem. Muita gente acorda 4 horas da manhã para rezar terço, outros vão à missa todos os dias. Nós que rezamos missa todos os dias ali, por exemplo, eu ajudo na catedral, vejo que na quaresma aumenta um pouco a assembleia, porque justamente as pessoas vão se alimentando do espírito quaresmal até chegar nessa semana que nós chamamos de a Semana Maior, que é o coração do nosso ano litúrgico. Aqui pulsam todas as realidades de fé que nos movem, que nos arrebatam, que nos cativam, para que nós possamos proclamar que Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para a nossa salvação. De fato, nós vamos começando ali com o Domingo de Ramos, que é quase um prelúdio de tudo aquilo que vamos viver. Poderia usar até a palavra spoiler, que agora o pessoal dá um spoiler. Porque Jesus é aclamado em Jerusalém com hosanas, com ramos nas mãos daquele tão bonito, povo. né? Sim, e nós repetimos esse gesto porque acreditamos na atualidade do evento salvífico. Ou seja, o fato tem a sua distância histórica, mas ele tem uma atualidade de sentido e também de graça. Hoje nós recebemos a graça que Jesus realizou naquele fato que a liturgia recorda e atualiza. Então o povo acena, louva, acolhe Jesus como acolheram o seu povo em Jerusalém, e era um gesto típico de acolhimento dos grandes, dos vencedores de batalha. Os ramos é sinal de vitória. Então aquele acolhimento anuncia que Cristo é o vencedor. E depois da celebração, depois daquela procissão festiva, nós entramos e vamos escutar o evangelho da sua entrega na cruz. É como se pudéssemos dizer assim: nós acreditamos que o glorioso é aquele que passará pela cruz, mas não será derrotado por ela. E é legal, o senhor falou dessa igreja mais volumosa, né, com mais pessoas nessa época. Talvez seja um momento importante de quem está indo, né, para a igreja, vai buscar a sua reflexão, professar a sua fé, também se manter. Às vezes estava mais desgarrado da igreja, né, Padre? Com certeza. É um momento para ver essas celebrações tão especiais e tão pontuais, né, que acontecem todos os anos, para a gente lembrar de todo o sofrimento de Jesus para depois a ressurreição, mas quem sabe até fica nesse processo, né? Com certeza. A quaresma que foi preparando para esse tempo nos faz pensar que Deus é um Pai que está sempre à nossa espera. O 4º domingo da quaresma, portanto, o antepenúltimo, que é chamado Domingo da Alegria, nos conta no Evangelho de Lucas que Deus é um Pai que, quando o filho se rebela e diz: eu quero a parte que me cabe da herança, ou seja, quero gastar os meus bens como eu bem entendo, quero gastar a minha vida longe do Pai, o Pai aguarda o filho. Quando o filho toma consciência, diz: quero voltar para casa, e chega preparando um discurso que pudesse tocar o coração do pai, o pai já está aberto à sua espera. Corre ao encontro, concede vestes novas, acolhe o filho com amor, manda matar um cordeiro para celebrar o filho que voltou com saúde. Assim também a alegria do Pai é quando nós retornamos à casa, ou seja, voltamos a fazer a nossa caminhada cristã. Na quaresma, no Tríduo Pascal, é tempo oportuno de nós fazermos isso. Padre, para fechar, Sexta Santa, amanhã sábado de Aleluia, domingo a Páscoa. Deixa sua mensagem para a gente, então, para quem está nos assistindo e quem sabe, né, tocar o coração nessa forma e professar cada vez mais a fé, que é um momento tão especial. Explosão de vida, é o que eu diria. Esses 3 dias nos fazem pensar que a vida tem sentido quando nós servimos, porque Cristo nos ensinou. Quando nós nos doamos totalmente, não somos medíocres como Ele fez nos dando na cruz, e quando acreditamos que tudo vale a pena, porque o Senhor vai à frente, portanto, o Cristo que passa pela cruz é o que ressuscita vitorioso, causa da nossa esperança, e por isso nós seguimos adiante de cabeça erguida, porque temos fé. Tá certo, muito obrigado, Padre. Eu que agradeço esse momento. Obrigado, Padre. Um abraço, e a gente acolhe, né, essa bênção tão maravilhosa aí nessa Sexta-feira Santa. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco tem muito mais para você. Fica junto com a gente. Até já. Entre Nós. Apoio Inspire Ambientes, móveis e decorações. SEUNC Hospital do Câncer. A saúde em constante evolução. Neuza Miller, astróloga e taróloga. Entenda e transforme sua vida. E Luiz Charles Quiropraxia. Alinhe o corpo, renove a vida.
Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Todos ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Entre Nós. Apoio. Inspire Ambientes. Móveis e decorações. SEUNC Hospital do Câncer. A saúde em constante evolução. Neuza Miller. Astróloga e taróloga. Entenda e transforme sua vida. E Luiz Charles Quiropraxia. Alinhe o corpo, renove a vida. De volta, que bom que você está junto com a gente, uma excelente sexta-feira, feriado. Se você está acompanhando a gente hoje, que bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Às vezes, né, por justamente ser feriado, você está conseguindo acompanhar a programação da KTV, então muito bom estar junto contigo. Vamos falar sobre crença limitante. Bati um papo com a Michele, que é uma baita de uma terapeuta, e ela colocou a gente para refletir aí sobre esse assunto que às vezes vai estar emperrando a nossa vida. Roda aí. E hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes. Se você não sabe o que significa esse termo, vamos descobrir juntos, porque a Michele já está aqui. Bem-vinda! Muito obrigada, Murilo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Que bom, que prazer estar aqui com você nesse ambiente tão gostoso, né? Bom, né? No meio da natureza, um dia maravilhoso que Deus preparou para nós. E se tiver barulhos aleatórios aí, é porque a vida está acontecendo, né? Nós estamos aqui no Parque Tarquínio, um espaço maravilhoso. Os cachorrinhos estão passando. Tem doguinho rolando por aí, então deixa eles por aí, tá tudo certo. Michele, vamos falar então de crença limitante, porque talvez as pessoas não liguem o nome à pessoa, digamos assim. Vamos lá. Mas na prática, a gente sabe que a gente vive muitas delas até sem perceber, são invisíveis, digamos, né? Sim, então o que a pessoa precisa entender? Crença é tudo aquilo, tudo que você acredita te limita, tá? Então vamos supor, eu sou cristã, então eu acredito em quem? Em Jesus. Isso me limita a não acreditar em outras coisas, tá? E aí as pessoas falam assim, mas isso não é uma crença limitante? Sim. E muitas vezes, sim, nós vamos chegar lá nessa crença limitante que realmente te limita de fazer algo, te impede de realmente produzir, prosperar, tá? Mas é importante que a pessoa que está em casa agora saiba que a crença limitante, ou a crença, qualquer ela que seja, uma crença que te impulsione, que te faça crescer, que te faça dar o passo que você precisa, também está te limitando a alguma coisa, mesmo que seja uma crença fortalecedora, como, por exemplo, ser cristã, no meu caso, tá? Então, para mim, é uma crença que me fortalece o meu espírito, minha alma, a minha fé, mas me limita em relação ao restante que pode existir no mundo e eu estou simplesmente ignorando. Quando a gente fala de crença limitante, daquela crença que está te impedindo de prosperar, de progredir, sobre aquelas coisas que falaram para você lá atrás, na sua infância, aí nós estamos falando de algo que realmente paralisam as pessoas. E aí existem crenças limitantes sociais, daquela coisa de homem nenhum presta, quando a gente fala de mulher, né? E quando a gente fala em relação ao homem, toda mulher é piriguete, se você tem dinheiro ela vem, senão, não. São crenças, porque as pessoas não são iguais, mas a gente cresce ouvindo isso, né? Muitas vezes a gente cresce ouvindo o pai ou a mãe dizendo, na nossa família é desse jeito e vai continuar assim. Então essa é uma crença limitante no âmbito familiar. E existem vários âmbitos e essas crenças vão estando, né? Vão vindo, vão surgindo e vão continuando na nossa vida se a gente não se der conta de que ela pode nos paralisar. E aí eu vou te contar um caso
de um atendimento que eu fiz recentemente na constelação, onde nós estávamos constelando a vida financeira, o dinheiro. E num posicionamento da minha cliente, eu colocando-a para falar as palavras afirmativas, ela me disse assim: eu não tenho rei na barriga. Aí eu parei e falei: mas quem disse que você tem um rei na barriga? A minha mãe. A minha mãe sempre me disse que eu tenho um rei na barriga. Como que uma pessoa dessa vai prosperar se ela acredita que quem é rico tem o rei na barriga? Então são crenças que estão lá embutidas no nosso inconsciente e que estão nos impedindo de dar o passo que a gente precisa, né? Então a questão dessa pessoa não é porque ela não tem talento, não é porque ela não tem conhecimento que ela não consegue prosperar, mas que tem uma série de crenças que estão no inconsciente dela, fazendo com que ela se paralise. Mas como que a gente consegue identificar que isso que determinado problema, um conflito, algo que está atrapalhando a minha vida, realmente vem de uma crença? Como que eu posso perceber isso? Para quem está assistindo, está vendo, ela falou do homem não presta, a mulher vai ser interesseira, algo nesse sentido, mas em que momento que eu percebo, então não é só uma repetição comum da sociedade, é algo que vai me limitar lá na frente. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Só o autoconhecimento, né? Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: conheça a verdade vos libertará. E a verdade o que é? É quem é você. Então você precisa buscar o autoconhecimento, precisa saber quem é você, precisa saber se aquilo que veio do seu passado, da sua infância, da sua adolescência, é algo verdadeiro, é algo que alguém trouxe. Porque o que acontece, Murilo? Nós trazemos todas as vivências da nossa hereditariedade. E na nossa hereditariedade, muitas vezes, pode ser que a pessoa tenha passado por um processo de escassez. E aí ter dinheiro é algo que parece que, sabe? Aí a pessoa se apega naquele versículo da Bíblia que diz, né, que nenhum rico passará pelo reino dos céus, né? E não é sobre dinheiro que Jesus está falando, que Deus está falando. Deus está falando sobre a ganância, sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre o ego, uma série de outras coisas. Mas aí as pessoas do passado se apegam a isso, vão transformando isso e passando de geração em geração. E aí, se você não busca o autoconhecimento, se você não busca, né, se conhecer, saber, isso é meu, isso é dele, isso existe, isso é uma crença, isso está me limitando, isso está me impulsionando, se você não busca esse autoconhecimento, você fica paralisado. E tem algum segmento da vida que mais é afetado com as crenças? Você falou algumas vezes sobre o financeiro. Eu acho que está entre o top 3 ali? Eu acredito que financeiro e principalmente relacionamento. Relacionamento. Né? Porque as pessoas, aí entra naquela questão de homem nenhum presta, né? Todo homem trai. E não é assim, não é todo homem trai, porque a traição pode vir tanto do homem quanto da mulher. Isso está no ser humano, se ele consegue ou não resistir a essa tentação, ou então não buscar essa tentação, né? Porque o ambiente faz a oportunidade. Tem aquele ditado popular que diz que a oportunidade faz o ladrão. Então o ambiente te dá oportunidades e os ambientes que você está frequentando vai te dar oportunidades de você fazer o bem ou de você fazer o mal. É uma escolha sua. Então as maiores crenças que existem hoje, sim, limitam-nos nos relacionamentos, principalmente amorosos, e na questão financeira. E aí nos relacionamentos amorosos, essa questão de traição, né? Essa questão de a minha mãe não foi feliz, eu também não vou ser. Não, minha avó também não foi feliz, eu também não vou ser. Todo mundo já sofreu, Todo mundo já sofreu, eu tô sofrendo também, né? É normal. É igual aquela música que diz, né? Se eu não sou feliz, como é que é? Se eu tô sofrendo, todo mundo tá sofrendo? Quem eu quero não me quer. Quem eu quero não me quer, e quem me quer não vou querer, entende? E não é assim, você não precisa fazer parte desse balaio de pessoas que estão de certa forma alienadas, e quando eu digo alienadas é porque estão fora da busca do autoconhecimento, e você não precisa fazer parte desse sofrimento. Você vai achar que é normal pro resto da vida, né? E você buscando esse autoconhecimento, você percebe que a vida pode ser mais leve. Pode ser mais leve. Mais próspera, mais saudável no relacionamento, não só o familiar, mas também o amoroso. Tudo. Porque quando a gente se conhece, Murilo, a gente tem uma facilidade de lidar com as nossas emoções. Então, se eu sei que eu vou reto e reto me faz bem, por que eu vou fazer a curva? Se ali na curva é onde eu me perco.
Entende? E aí, quando você vai buscando essa informação sobre as crenças limitantes, é tudo aquilo que está no seu inconsciente, que você traz para o seu consciente, que está te impedindo de fazer qualquer coisa. Uma crença urbana, por exemplo, né? Cidade grande é muito perigoso. Não posso para a cidade grande, é muito perigoso. E com isso faz com que pessoas percam oportunidades de buscar um emprego, de buscar uma oportunidade de morar fora e etc, né? Enfim, são tantas oportunidades. Semana passada eu estava com uma amiga e ela estava falando assim, a filha querendo fazer medicina e a filha querendo ir para um outro estado, e ela falou, imagina, eu jamais vou deixar minha filha aí. E aí eu perguntei, onde você se formou? Não, me formei aqui, meu pai não deixou eu sair. Aí eu falei, você não está percebendo que você está limitando a sua filha e você está criando um ciclo porque o teu pai não permitiu, você não quer permiti-la? Você não confia na sua filha? Sabe? Então são coisas que muitas vezes, porque eu não me conheço, eu acabo prejudicando meu filho. E quebrar isso em algum momento dói, né? Mudança dói. Porque daí vem alguma questão assim de fazer diferente, essa lealdade que a gente tem com os nossos antepassados, com os nossos familiares, sem perceber. E aí quando algo sai, ou pelo menos tenta sair, a gente vai segurar, né, Michele? Sim, e aí a família inteira fica falando, ovelha negra da família. E parece que é um ovelha peso, negra da né? família. É a ovelha negra da família. E são justamente as ovelhas negras da família que quebram os ciclos. E muitas vezes ciclos de dor, de sofrimento. E são julgados. E são julgados, claro, são julgados. Mas não pense que não dói para quem quebra esse ciclo também. Dói. Porque ele tem a necessidade de pertencer, tem a necessidade do pertencimento. E quando eu quebro um ciclo onde todo mundo vai para o mesmo caminho e eu procuro ir para outro caminho, eu fico sozinha nesse caminho. E aí esse não pertencimento também dói. Então o que é mais fácil? Busque o autoconhecimento. Sabe, vai doer de qualquer jeito. Então doa para você se conhecer. E essa dor será momentânea, porque a mudança traz dor, o autoconhecimento traz dor, você precisa mexer em algumas feridas, você precisa visitar seu passado para entender se as crenças são realmente suas ou se vêm do seu pai, da sua hereditariedade, né? E depois disso, o caminho vai se tornar mais leve, mais tranquilo e muito melhor para quem vier depois de você. Então, o autoconhecimento é o que te liberta das crenças que estão hoje te paralisando, te limitando e não fazendo com que você seja a pessoa próspera e abundante que você veio para esse mundo para ser. E vamos pensar, eu tô assistindo, eu tô entendendo o que a Michele tá falando, mas sei lá, eu tenho um pouco de dificuldade de me abrir com alguém, tenho dificuldade de buscar terapia, não tô podendo pagar uma terapia agora. O que a gente tem de conteúdo gratuito. Né, na internet. Isso aqui já é um conteúdo gratuito, exato, o que é muito legal. Mas, por exemplo, nas redes da Michele, tantos outros terapeutas super competentes que estão nas redes sociais também, no trazendo YouTube. Informação. Eu sempre falo, se hoje você não tem condição de pagar por algo que você merece, porque você merece se cuidar, você merece se tratar e merece se conhecer. Se hoje você não tem condição, faça uso de todas as ferramentas que tem gratuito. Hoje as pessoas dão aulas com conteúdos riquíssimos de forma gratuita. A internet, o YouTube, o Instagram, o Facebook, está lotado. Mas o que as pessoas preferem buscar? Os memes, as piadas, porque é meu momento de descontração, eu quero rir. Ok, eu concordo, a gente precisa ter esse momento. Mas que horas você vai olhar para você? Que horas você vai perceber que você precisa mudar? Você precisa melhorar e parar de ficar repetindo ciclos que vêm de geração em geração e carregando essas crenças que estão limitando, que estão te impedindo de viver o que há de melhor. E é legal que até a mídia tradicional já tem olhado para isso, tanto esse espaço, mais uma vez que eu falo, né, nós da mídia a gente gosta de falar bastante sobre isso, mas, por exemplo, eu sei que tem uma série na Netflix, se eu não estou enganado, que fala de constelação, uma nova mulher, uma nova mulher. E eu não assisti ainda, mas o que eu vejo de pessoas falando, olha, é uma série que conta sobre a constelação sistêmica, que é um segmento ali da terapia maravilhoso, que a Michele vai explicar em outros momentos também mais a fundo pra gente, mas que também acrescenta muito. Mas olha que legal, uma série que poderia ser de tantos outros assuntos que a gente sabe, é vingança, é isso, é aquilo, é traição, mas que fala de um jeito bacana e que pode atrair esse autoconhecimento, começando por uma coisa que você está ali assistindo em casa. E é engraçado que essa história conta a história de amigas
que uma delas está com câncer e ela ouve falar a respeito de alguém que é um constelador e ela fala assim, não, peraí, eu tô aqui nesse hospital, tô presa nisso aqui, eu não quero mais isso, eu quero buscar o autoconhecimento de uma outra forma. E aí elas embarcam então numa viagem, mudam de vida para entender e mergulhar a fundo a respeito das constelações, né? E ali vem falando a respeito dessas crenças, dessas limitações, que muitas vezes, Murilo, a gente precisa entender como funciona o nosso cérebro, né? E as pessoas às vezes falam assim, não, mas quem governa a minha vida sou eu. Sinto muito de dizer isso, mas quem governa a sua vida é o seu inconsciente. É uma ferramentinha que tem aqui, ó, atrás do seu cérebro e que dia a dia ele relembra a você de forma oculta quais são as feridas, as dores, os traumas que você traz e te impede de progredir e prosperar. E é aqui no nosso inconsciente que estão as nossas crenças limitantes. E aí quando você se depara diante de uma oportunidade, muitas vezes você não vai para essa oportunidade porque o inconsciente manda a mensagem para o consciente e aí o consciente fala, não vou fazer. Até porque é bem maior, né? 90 e tantos % de inconsciência. De inconsciência. De 100, pelo 90 e poucos é então, muita a gente vive coisa, muito né? mais no inconsciente do que no consciente. Mas quando nós buscamos o autoconhecimento, essa porcentagem vai fazendo com que você governe. Não vai deixar de existir o inconsciente. A ferida não vai deixar de existir ali. A questão é que aquela ferida não vai mais te incomodar e não vai te paralisar em relação ao medo. Eu sempre dou exemplo, né, de uma crença que muitas vezes nós pais, e isso, eu que sou mãe, isso dói, viu gente? Mas nós pais, a gente leva os nossos medos para os nossos filhos, também de forma inconsciente. Então o meu marido, por exemplo, tem medo de altura e o meu filho às vezes fica meio paralisado e eu sempre pergunto, filho, esse medo é seu ou é do papai? Ai, que legal. É, mãe, é do papai. Então vamos. O seu pai não tem coragem de vir, mas eu tô aqui com você, bora. Porque é um medo que eu não tenho, né? Da mesma forma que os medos que eu tenho, o meu esposo ensina o meu filho a superá-los e dizendo, filho, esse medo é seu ou é da mamãe? Ó, tô com você, vamos. Mamãe não tem coragem. Então, por quê? Porque eu carrego alguns medos dos meus pais, né? Meu esposo carrega alguns medos dos pais dele e é natural. E isso, para que não passe, porque nós já temos esse autoconhecimento, para que não passe para o nosso filho, a gente fica se policiando. Mas todos os medos não são nossos? Não, tem os seus. Tem alguns que eu posso ter criado em alguma situação. Nem tudo é culpa do passado, nem tudo é culpa da hereditariedade, a gente tem culpa também, até porque a vida é 100% nossa. E se a gente carrega, a gente também tem culpa de carregar. Não digo culpa, porque a culpa pesa, né? Tem muita gente que carrega a culpa sobre muita coisa. Responsabilidade sobre isso. Então, quando você tem o autoconhecimento, você entende o que é seu e o que é do outro. E aí você consegue separar. O que é do outro, eu deixo com o outro. E o que é meu, eu vou entender, aperfeiçoar e melhorar para parar de viver com essa dor. Nossa, agora a gente foi fundo. Fez muito sentido para mim, porque às vezes até uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava, lembrei de uma frase que eu já escutei muitas vezes, e não só do meu ciclo, de outras pessoas também. Nossa, mas isso só acontece comigo. Nossa, mas só acontece comigo, parece que tudo que é de ruim você vai atraindo. Eu perdi o horário para minha entrevista de emprego. Eu não consegui fazer a inscrição do meu vestibular porque travou o computador. Eu comprei um celular, ele estragou. Isso só acontece comigo. Parece que você vai atraindo esse tipo de coisa, né? E aí tem uma outra coisa que pode até ser um tema para a gente falar numa próxima entrevista, que é a autossabotagem. Nossa. Então, tudo aquilo que te limita, o que você faz? Você se defende se autossabotando. Aquela coisa assim de, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã para chegar às 8 horas no portão do exame que eu vou fazer. Não, você acorda às 7h15, sai correndo, desesperado, perde o ônibus, não sei o quê. Não deu tempo, peguei o portão fechado. Entende? Porque é um autossabotamento que normalmente a gente passa, né? E isso, aquilo, só acontece comigo, é uma crença que nos limita, né? Por que isso acontece com você? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. O que tá querendo dizer isso pra você, viu? Para de rezar que a sua vida vai ficar boa. E é umas coisas que a gente fala completamente inconscientemente. E o problema é o seguinte, isso ainda nós estamos falando.
E aquilo que a gente não fala, mas a gente sente, a gente percebe e está no nosso íntimo. Só com autoconhecimento, para poder se conhecer e se transformar. Isso que você falou, às vezes a gente não consegue expressar. Né? Eu vi um meme esses dias que eu achei tão engraçado, que eu dei risada sozinho. Eu tava lá nas redes sociais vendo um monte de coisa, a gente perde ali 1 hora fácil, né, vendo besteira, né, Michele? E aí eu vi um meme que era alguma coisa assim, me dá uma raiva quando eu tô ali para atravessar a faixa de pedestre e vem alguém que atravessa depois de mim, eu me sinto um bobo que parece que eu sou um lerdo que tipo, não consigo tô fazendo atravessar. o quê? Que eu não atravessei a rua e a pessoa veio. Até dirigindo também, às vezes você tá esperando, o outro carro passa. E eu fiquei pensando, falei, nossa, e é verdade, é uma coisa que a pessoa que escreveu, eu nunca tinha me expressado, mas não é algo, né? Não é algo traumático, mas que vem pra gente pensar. Mas estou usando esse exemplo para você ir de casa, entender que realmente, né, faz sentido. Murilo, e sabe o que acontece? Quando você tem essa sensação de que a pessoa atravessou primeiro do que eu, o carro veio primeiro do que eu, na vida, você sempre vai achar que as pessoas estão na sua frente. Então não é só coisa da minha cabeça que pode ser tão bobinho assim. Então você sempre vai achar que o fulano é melhor do que você, o ciclano é mais competente, o outro faz de forma melhor. Por quê? Porque você não se conhece para potencializar as coisas boas que você tem. Todos nós temos defeitos e qualidades. A questão é que quando você não se conhece, os seus defeitos sobressaem as qualidades. E aí quando você se conhece, as suas qualidades aparecem. E aí quem está atrás de você fala, nossa, olha como ela é boa, eu não sou nem 1/3 do que ela é. Mas a comparação nunca é com o outro, a comparação sempre é conosco, né? Quem nós fomos ontem e quem nós somos hoje. Para quê? Para que a cada dia a gente possa melhorar. Então se a gente cair nessa questão do o outro passou mais rápido do que eu estou sempre me comparando com o desempenho, com o talento, com a genialidade do outro e sempre vou me achar pior, porque o outro não tem as mesmas condições que eu e eu não tive as mesmas oportunidades que o outro. Agora, quando eu olho que ontem eu demorei 5 segundos para atravessar a rua e hoje eu fiz em 4, opa, minha performance melhorou, entende? Que legal. E aí sou eu me comparando e melhorando aquilo que eu posso melhorar. Eu achei que era só um exemplo bobinho e fomos longe então, né? Isso que é legal, a gente conseguir olhar para além do aparente. Sempre para além do aparente, né? Eu enquanto terapeuta, enquanto constelador, eu sempre olho além do aparente. E existem alguns clientes que já vêm, é muito interessante isso em casos práticos, que já vêm dizendo, Michele, ó, isso acontece comigo porque eu faço isso. Isso acontece assim porque eu faço assado. E aí, quando a gente percebe, não é nada disso. A pessoa está simplesmente buscando uma resposta ou uma desculpa para algo que não quer enxergar, que não quer ver. Ou porque dói, ou porque vai tirar da zona de conforto. Que delícia de conversa. Volte mais, vamos conversar mais. Eu gostei de conversar no ar livre. Ficou diferente e com tanto... Acho que combina com esses assuntos que vão... mais nos fazer pensar, nos fazer refletir. Exato. E a mensagem que a gente precisa deixar para quem está nos assistindo, Murilo, é busque o autoconhecimento, sabe? Busque se conhecer, busque entender as suas emoções, busque entender por que você dá um passo mais rápido, por que você dá um passo mais devagar. Até a forma como a gente come expressa as nossas emoções. E muitas vezes as pessoas não estão nem percebendo nem o que elas estão comendo, muito menos como estão comendo. Que legal. Obrigado. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigado, Michele. Um beijo para você. E olha que delícia de conversa, né? Adorei. Gravamos lá no parque. Nossa, coisa boa demais. Coisa boa é o Pablo, que está aqui junto com a gente. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz que você está aqui. Primeiro a gente precisa contar uns bastidores aqui. Estudamos juntos. Sim, fiz jornalismo. Mas eu terminei jornalismo, o Pablo não, mas porque foi para outro caminho, né? Fui para nutrição, Que legal, se encontrou mais. Claro. Mas a comunicação, eu lembro, sempre muito comunicativo. Obrigado. Isso que importa, né? Sim. Estamos aí, depois amanhã sábado, domingo Páscoa, e aí muita gente já se organizando, porque é um dia especial, né? Se unindo famílias, tem gente que viaja, vai encontrar a galera, né? Sim, são datas muito específicas, né? E que tudo acaba girando em torno da mesa. Então a gente
associa a comida, a alimentação com datas comemorativas, né? Nós somos muito do estar à mesa. E aí a Páscoa também traz mais uma confraternização, de estar junto, de comemorar, significados, né? Tem memória afetiva e a comida tem uma memória afetiva. Isso é legal da gente falar, né? Sempre. A comida, ela é social, ela é política, mas ela tem essa afetividade, né? Que é de gerações. Às vezes, num domingo de Páscoa, vai ter um bacalhau da avó, vai ter um bacalhau da tia ou da própria mãe, né? Alguém que traz um preparo que toda Páscoa precisa ter. É algo típico e é gostoso isso, né? Traz pra gente um aconchego e memórias também. Aquela bacalhoada é o cheiro do meu domingo de Páscoa. Minha família inteira fazia toda Páscoa. Eu lembro disso muito claro. Agora que você falou, você desbloqueou a memória. Como faz tempo que eu não participo, porque já me mudei, faz 10 anos que eu saí da casa da minha família. Mas, nossa, é verdade, vem muito forte isso quando a gente para pensar, né? Lembra do gosto, das sensações e lembra também que não se come, às vezes, bacalhau todo mês, né, com frequência, mas na Páscoa a gente lembra que tem esses preparos, né, ou um outro tipo de peixes, para quem não consumiu carne vermelha, né, durante o período também de quaresma. Então a alimentação, ela está muito envolvida na nossa sociedade, no nosso dia a dia. E vale a gente lembrar também que às vezes o pessoal de casa vai falar, mas vocês estão aí conversando, mas está tudo tão caro, a gente tem que fazer, né, puxar o orçamento ali de todos os cantos, mas é possível da gente usar a criatividade também, se a gente for parar para pensar, para deixar tudo muito bonito. Às vezes não vai no bacalhau, vai na tilápia, por exemplo, né? Exato, dá para ir adaptando, né, conforme o gosto também, porque nem todo mundo gosta de bacalhau, nem todo mundo é chegado, né, que ele é mais salgado, mas adaptar a sua realidade, mas eu acho que é importante não deixar de confraternizar, não deixar de estar junto, de trazer essa comunhão, esse significado, né, do amor, da misericórdia. Então, acho que é muito importante validar isso. E a mesa, a gente sempre traz esse símbolo, né? Então, a gente vai trazer algumas opções para trazer preparos diferenciados. Sugerir ideias ali, se a galera vai... Hoje é sexta-feira, às vezes feriado santo e tudo mais... Amanhã o sábado de aleluia vai correr nos mercados, né? Lota. A gente até separou algumas imagens, o Pablo mandou pra gente, de algumas opções. Vamos começar primeiro com o salgado, né? Podemos começar com as entradas, que seriam as saladas. O que a gente pode fazer, né? Saladas variadas, folhas, legumes, tantos cozidos como crus. Então é muita variedade, né? Nós temos bastante variedade. Então uma salada bem completa, bem gostosa, bem saborosa aí. Pode colocar uma quinoa, grão de bico, leguminosas para quem gosta também. Já tem proteína junto. Tem proteína, já agrega, saudável. Quanto mais colorido, melhor. Aquela salada bem bonita, às vezes colocar uma fruta, uma manga, que consegue trazer mais outro tipo de gosto também, traz mais cores. Folhas, o Nutri gosta, né? Que a gente folhas em geral. À vontade, né? Pode ser couve, pode ser agrião, pode ser rúcula, pode ser o alface, então vai muito da criatividade também. Que legal. Para o prato principal, o que a gente pensa? Eu acho que para o prato principal é um peixe com batatas e legumes, que eu acho que fica sensacional, fica gostoso. Então regado, né, no azeite, algo que também é mais leve, né? O peixe é uma carne mais leve também, mas é uma proteína muito bacana de ser usada tanto na semana, mas em especial acho que para essa data pode ser também feito, por exemplo, uma tilápia com batatas assadas, o peixe com a batata agrega muito, tem muita harmonia, e também às vezes uma fornada de legumes, né? Colocar uma cebola, berinjela, abobrinha, tomate, colocar um pouquinho de alecrim, já fica perfumado. Lá em casa, quando a gente quer deixar a coisa diferente, até às vezes com sobrinhos, quando eu vou para casa da minha família, enfio um monte de coisa no arroz. Você corta umas cenourinhas, milho, ervilha, sei lá, faz um rolê para deixar o arroz colorido e a criançada come legumes, arroz né? colorido, arroz à grega, dá para disfarçar, né, um pouquinho dos legumes para as crianças que não são muito habituadas a comer. Então fica um cardápio bem diversificado, né? O arroz é sempre presente na nossa mesa todos os dias, né? É uma opção legal de fazer, um arroz de forno, um risoto também para esse momento, fica gostoso. Até agora a gente está falando em algumas opções que não necessariamente a gente vai estourar muito a dieta, né? Tá tudo meio organizado, mas temos a sobremesa. Aí a sobremesa não tem como fugir. Não. Ou o Nutri deixa fugir no domingo de Páscoa? Eu acho que deixa porque faz muito sentido, né? Eu falo que a alimentação, ela não pode ser regrada, senão a gente não consegue sustentar, né? Então, quanto mais saudável você tiver e quanto melhor a gente tiver uma comunicação, uma interatividade, um relacionamento com a alimentação, mais
forte isso fica, né? Então as pessoas falam, eu não vou comer um doce, não vou comer sobremesa porque eu estou de dieta, estou de regime, etc. Essas pessoas às vezes acabam não tendo uma relação com a comida saudável. E o que a gente quer trazer? Que todo mundo possa comer de tudo, né? Em quantidades adequadas para ter uma qualidade de vida. Porque se privação não é qualidade de vida, não traz o qualitativo que a gente busca. Então é legal o ovo de Páscoa, é legal o chocolate, uma sobremesa, talvez quer fazer um bombom aberto, colocar uma fruta no meio, né? Trazer uma acidez, também diminuir um pouquinho aí da questão de somente chocolate, né? Então, trazer uma fruta, morangos, uvas, ou fazer um manjar, fazer uma sobremesa diferente, já que vai ter ovo de Páscoa, né? Então, trazer variedades para esse momento. Mas eu acho que comer a sobremesa é essencial e é importante também. Coloca uma fruta que já dá uma equilibrada. Dá uma quebrada ali. Com menos culpa depois. Dá uma quebrada ali, a gente vai consertando aos pouquinhos. Mas eu acho que um dia não vai significar nada durante todo um processo. Para quem está em emagrecimento, quem está em um tratamento, né? Um dia não vai fazer diferença, podem ficar tranquilos. Que legal, adorei nossa conversa. Volte mais para a gente falar de outros assuntos, que eu sei que, já que ele largou o jornalismo para fazer a nutrição, a gente tem que usar e abusar dele ali com assunto de nutrição, né, Pablo? Vamos, sim, obrigado. Obrigado, uma boa Páscoa para você, para sua família. Você também. Valeu. Gente, adorei a nossa conversa, o nosso programa diferente nesta sexta-feira. Obrigado pela sua companhia. Segunda-feira estaremos de volta, ao vivo, feriado também, né? Meu Deus, quase um carnaval com tantos dias de folga. Mas estaremos aqui para te fazer companhia. Eu te espero, tá chegando aí mais programação da nossa KTV. Obrigado pela audiência, até mais. Tchau.